Volume 1. Capítulo 3 Parte 2. Bem-vinda ao lar, senhorita Marta. Quando voltamos para o Gatefron Inn, uma garota que parecia ser da primeira ou segunda série nos cumprimentou. Segunda série nos cumprimentou. Em um primeiro momento, pensei que ela poderia ser a irmã mais nova de Marta. Mais nova da Marta, mas, se fosse, senhorita Marta, ou seria um nome estranho para ela. Talvez ela. Talvez fosse a empregada de que eu havia falado antes. Obrigado, Yuni. Este é o Sr. Satou. Ele ficará conosco a partir de hoje. Bem-vindo de volta, Sr. Satou, senhor. Levei seus pacotes ao seu quarto para o senhor. Ah, obrigado. Provavelmente foi muita coisa para você, não foi? E dei um tapinha na cabeça da pequena Yuni. Apesar de seu tamanho, ela falava muito mais formalmente do que Marta. Eu não tinha certeza se era costume dar gorjeta nesse país, mas entreguei a ela uma moeda de 1 centavo como agradecimento. Moeda de 1 centavo como agradecimento. Marta comentou: que bom para você, Yuni, então achei que tinha feito a escolha certa. Que eu havia feito a escolha certa. Ah, certo. Senhorita Marta, adivinhe só. O que é isso? Mais cedo, eu vi um monte de carrinhos trazendo muita carne. Os punhos de Yuni estavam cerrados com entusiasmo enquanto ela se aproximava de Marta. Mas Marta torceu o nariz, aparentemente não muito entusiasmada. Carne? Não me diga que era viver. É isso mesmo. Os pedaços tinham que estar em vários carrinhos porque cada um era assim tão grandes. Quando ela disse assim, Yuni ficou na ponta dos pés e se esticou o máximo que pôde para demonstrar a altura. Para demonstrar a altura e, para o Biig, ela estendeu as mãos para os lados para demonstrar a largura. Está bem. Essa criança é muito fofa. O exército do conde deve ter terminado de quebrar a carcaça do viver. E a trouxe para cá. Por que você está tão empolgado com a carne de viver? Porque sim. Quando o exército derrota o conde doa parte da carne para o orfanato. Carne. Carne de verdade. Quantos meses já se passaram, Será? Yuni respondeu à minha pergunta como uma criança de um filme antigo. Filme antigo. Eu odeio carne de viver. É tão nojenta. E faz com que o bairro oeste cheire mal. Acho que, em uma cidade fortificada como essa, a carne não aparece com tanta frequência. As reações de Marta e Yuni provavelmente evidenciavam suas diferenças de classe. Uma podia comer carne regularmente, enquanto a outra não. De qualquer forma, dê uma olhada nisso, Yuni. Não é fofo? Como se a conversa sobre o viver. Como se a conversa sobre viver nunca tivesse acontecido, Marta mostrou a Yuni o broche que eu havia comprado para ela. Oh! Sim, é tão pequeno e bonito. Quando as duas começaram a conversar animadamente, pensei em voltar para o meu quarto. Mas primeiro decidi perguntar se havia um banheiro comunitário na pousada. Considerando a limpeza do resto da cidade, não me pareceu tão estranho esperar uma banheira ou um banheiro. Estranho esperar um banho ou uma sauna. As pessoas ricas dentro das muralhas internas têm banheiros públicos, mas eles estão fora dos limites para nós, plebeus. Somente nobres e pessoas ricas o suficiente para ter casas no interior podem usá-los. Perto, mas sem charuto, não é? Eu não podia acreditar que você precisava de status social para entrar nos banhos. Maldita seja essa sociedade feudal. Isso é muito ruim. Então, o que pessoas como você fazem quando querem tomar banho, Marta? Há um poço de água no Jardim dos Fundos, então tomamos banho com ele. Durante o
Durante o inverno, geralmente tomamos banho apenas uma vez a cada 3 meses, pois faz muito frio. No meio do inverno, tentamos usar água quente para não pegar um resfriado, mas ninguém tem o luxo de tomar banho em água quente nesta estação. Acho que conseguir combustível também pode ser um problema em uma cidade-fortaleza como essa. Verificando o mapa, tudo o que vi nas proximidades foi um pequeno rio, cuja fonte era, sem dúvida, água subterrânea. Um trimon era aparentemente um período de 10 dias, ou os meses eram divididos em 3 partes, e a primeira, a segunda e a terceira lua. Eles não tinham o termo semana nesse idioma, portanto, uma trimon era o equivalente mais próximo. Eles também não pareciam ter nada parecido com nossos nomes para os dias da semana. Enquanto eu aprendia mais sobre a sociedade deles por meio de conversas fúteis, alguns novos convidados chegaram. Olá, Marta. Você tem um quarto para nós? Bem-vindos. Sim, claro que temos. Os recém-chegados pareciam ser comerciantes e 2 homens com cerca de 40 anos e uma atraente mulher loira de 20 e poucos anos. Como Marta estava ocupada? Marta estava ocupada com os negócios da pousada. Fiz sinal para que ela dissesse que eu estava voltando para o meu quarto. Sem saber onde era, pedi a Yuni que me guiasse. Minhas acomodações eram pequenas e simples, com cerca de 75 metros quadrados. Com uma cama, uma pequena mesa pessoal e uma cadeira. Perguntei a Yuni se eu poderia me lavar aqui, mas ela disse que a pousada preferia que todos os banhos fossem fora, para que os quartos não ficassem úmidos ou mofados. Fazia sentido, eu acho. Todas as minhas compras do dia estavam dispostas sobre a cama, então escolhi uma muda de roupa e alguns materiais de banho e voltei para o andar de baixo. Quando saí do meu quarto, vi o grupo de antes sendo conduzido para o deles pela Marta. Os 2 homens estavam dividindo o mesmo quarto, enquanto a mulher tinha acomodações próprias. Então ela não era casada com nenhum deles, não é? Seguindo as instruções de Yuni, saí por uma porta de madeira para o Jardim dos Fundos, que tinha cerca de 130 pés quadrados. O poço de água não ficava longe da porta. Em vez de uma bomba, ele utilizava um sistema antiquado de baldes. Antigo. Infelizmente, a única coisa que separava o Jardim dos Fundos da pequena rua lateral adjacente era uma pequena cerca viva. Não havia muito tráfego, mas, de vez em quando, alguém passava por ali, e eu não estava entusiasmado com a perspectiva de ficar à mostra enquanto tomava banho. Olhando ao redor, notei uma tela divisória perto da porta. Ah, então eu uso isso. Coloquei a tela para proteger meu corpo da rua e comecei a me banhar na água fria do poço. A divisória tinha apenas a altura da minha cintura, mas seria suficiente para me proteger. Enxaguei a poeira e a areia do cabelo e depois lavei meu corpo com o sabonete que eu havia comprado. Ele tinha um cheiro surpreendentemente agradável e era suave para a pele. Será que era só porque eu tinha muita resistência? Eu estava começando a desejar ter um shampoo, mas teria que me contentar com o sabonete. Ele não fez muita espuma, mas pareceu limpar bem o suficiente. Eu estava acostumado a usar shampoo, então essa deve ter sido a primeira vez que lavei meu cabelo com sabão. Ouvi um rangido atrás de mim e virei a cabeça. A porta dos fundos havia se aberto. A porta dos fundos se abriu e uma mulher estava saindo. Era a hóspede de antes. Nossos olhos se encontraram. Ela me deu um leve aceno de cabeça e começou a tirar água do poço. Do poço? O quê?
sem se importar com o fato de que havia um cara quase nu tomando banho ali perto. Ela calmamente puxou a corda. Não parecia que ela também não parecia estar disfarçando seu constrangimento, estava simplesmente me ignorando. Quando a mulher terminou de colocar água na pia, ela montou uma divisória, tirou a roupa e começou a se banhar. O quê? Você está falando sério? Não tem nenhum controle? Havia uma divisória entre nós, mas mesmo assim. Toda vez que ela se movia, alguma coisa, duas coisas, que, presumivelmente, eram copos de, afirmavam sua presença com um movimento distinto. É claro. Ela estava cobrindo as áreas-chave com as mãos, mas de vez em quando. Não, eu tinha que parar. Eu não era um virgem que nunca tinha visto uma mulher nua. Nua antes. À força, contive meu olhar e voltei a lavar minha própria louça. Vamos lá, metade inferior. Fique calma. Mas quando olhei de volta para a mulher com o canto do olho, ela estava sorrindo para mim. Sim, as mulheres adultas realmente são as melhores. Embora, de acordo com o AR, ela seja um pouco mais jovem do que eu. Ela certamente era um colírio para os olhos, mas como eu já tinha acabado de tomar banho, ia parecer muito suspeito se eu continuasse por ali por muito tempo. Mais tempo. Eu me enxuguei rapidamente com a toalha, mas onde eu jogo a água do banho? Não há nenhum ralo ou algo do gênero, Você pode jogar a água fora nos arbustos. Acredito que haja um sistema de drenagem. Embaixo. A mulher resolveu meu dilema, possivelmente por pena de meu comportamento bizarro. Agradeci a ela, cuidei da água e voltei para o meu quarto. Vocês terão que me perdoar por dar uma última olhada quando voltei para dentro. Os instintos de um homem são poderosos. Quando voltei ao meu quarto, vesti o roupão marrom claro de bom gosto que havia comprado naquele dia. Mais cedo naquele dia. Eu já havia colocado roupas íntimas novas. Logo após o banho. Foi nesse momento que percebi que havia me esquecido de comprar meias. Não queria que meus pés ficassem fedorentos, então calcei sandálias. E isso era melhor. Eu geralmente usava chinelos quando trabalhava, então usar sapatos por tanto tempo estava ficando desconfortável. Um cheiro tentador veio do andar de baixo, anunciando que era hora do jantar. Eu queria ir ao banheiro antes de comer. Em vez de ter um banheiro para cada quarto, a pousada tinha apenas um banheiro comum. O vaso sanitário era do tipo antiquado, do tipo fossa-latrina. Eu nunca tinha visto um pessoalmente, nem mesmo na casa do meu avô no campo. Casa do meu avô no interior. Acho que isso também era uma fantasia típica, de certa forma. Não que eu tenha ficado muito feliz com isso. Depois de terminar os negócios, procurei papel higiênico, mas é claro, não havia nenhum. Eu tinha ficado esperançoso, pois o registro do hotel tinha sido feito com papel, mas acho que isso era um luxo. Olhando em volta, encontrei um feixe de palha fina à distância de um braço. Devo usar isso? Não queria machucar minhas nádegas, então rasguei um pedaço de uma das toalhas. Que havia comprado e a usei. Pode ser um pouco de desperdício, mas agora não era hora de ser econômico. Esse certamente tinha sido um batismo de fogo nos costumes dessa nova cultura. Mas, considerando tudo, estava muito limpo, então eu não teria problemas em usá-lo novamente. O salão do bar no primeiro andar estava envolto em cheiros deliciosos e conversas barulhentas. Estava um pouco escuro,
mas havia várias lanternas penduradas no teto e nos postes. Postes para iluminar a sala, o que aumentava significativamente o fator fantasia. Muito legal. Oh, Sr. Satou. Marta me cumprimentou enquanto se movimentava entre as mesas, carregando bandejas de comida. Eu estava pensando se deveria ir buscá-lo. Ela me indicou um assento vazio. Obrigada. Aceito o que você recomendar para o jantar, por favor. Bem, você está com sorte. Um caçador acabou de trazer um javali hoje. Então eu definitivamente sugiro o bife de javali. Pode ser um pouco caro, mas vale a pena. Vale o preço. Sim, o javali é fantástico. Você vai se arrepender se não experimentar, filho. Parecia que a carne era responsável por tantos clientes estarem ali. Até os bêbados estavam tentando me convencer a pedir. Eles não precisavam. Meu estômago estava a bordo no momento em que ouviu a palavra bife. Palavra bife. Quero o javali com algum tipo de legumes, então, por favor. Alguma coisa para beber? Chá ou suco de frutas, ou leite, se não tiver. Tudo o que temos é bebida e água. Certo. Acho que isso é um bar. Bem, eu não quero bagunçar meu estômago com água não fervida. Então, algo que seja leve e fácil de beber, por favor. Quero uma cidra forte diluída em água, então? Ou, se você não se importar, gastar um pouco mais, um hidromel ou vinho diluído provavelmente teria um sabor melhor. Cidra dura era basicamente cidra de maçã fermentada, certo? Como o vinho, ela poderia azedar facilmente se não fosse conservada com cuidado. Mas o hidromel era a base de mel e, além disso, um elemento básico das obras de fantasia. Pensando bem, eu provavelmente nunca havia bebido antes. Vou querer hidromel, então. É isso mesmo. Ok, vou fazer seu pedido imediatamente. Fique à vontade. Marta se dirigiu para a cozinha, esquivando-se agilmente com prática dos bêbados que tentavam tocar seu traseiro quando ela passava. Por que havia tantos? Por que havia tantos pervertidos aqui, querendo apalpar uma colegial? Enquanto esperava pela minha comida, dei uma olhada casual no bar. Homens com roupas de comerciante. Comerciantes e túnicas bem cuidadas estavam comendo e bebendo alegremente. Bebendo algum tipo de cerveja de aparência leve. Talvez cerveja? No entanto, algo nos clientes parecia estranho. O que era? Em uma olhada rápida, a taverna era indistinguível de um cenário clássico de filme de fantasia. Era o tabaco. Não havia cinzeiros nas mesas, ninguém soltando fumaça. Apenas o vapor que subia da comida quente. Pensando bem, eu também não tinha visto ninguém com cigarros ou cachimbos nas compras, tampouco. Será que o tabaco não havia chegado a este país? Isso era perfeito para um não fumante convicto como eu, mas um fumante inveterado como o Sr. Tubbs jogaria a toalha depois de 3 dias, sem dúvida alguma. Marta voltou com um bife quente e fumegante em sua bandeja. Obrigada por esperar. Nossa, parece delicioso. Eu não estava apenas elogiando, ele realmente estava ótimo. Só essa refeição já valeu o preço de 3 dias de estadia na pousada. No prato principal, um bife de javali cortado em cubos grossos era acompanhado de porpilhas brancas que pareciam purê de batatas, manjericão picado finamente e fatias de alho fritas cobriam o bife, realçando o cheiro de gordura fervente que despertou meu apetite. Ao lado do prato havia um prato fundo cheio de sopa que provavelmente era consomé.
Pequenos cubos de 4 tipos diferentes de legumes estavam no fundo da tigela, laranja, vermelho, verde e amarelo. A julgar pelas cores brilhantes. Cores brilhantes, eu não tinha dúvidas de que eles seriam tão saborosos quanto pareciam. O hidromel chegou quase transbordando de uma grande caneca de bisque. Ao lado dela. Ao lado, uma cesta continha fatias de pão de centeio com centímetros de espessura. Finalmente, o glorioso pão de centeio. O alimento básico de toda a fantasia, seria meu para comer. Coma antes que esfrie. Marta me advertiu antes de voltar ao seu trabalho. Antes de voltar ao seu trabalho, parecendo divertida com o fato de eu estar saboreando a comida com os olhos. Tudo bem, acho que vou começar com a sopa de legumes. Houve um pouco de resistência. Resistência quando afundei a grande colher de pau na sopa, claramente era bem grossa. Coloquei alguns dos legumes frescos na colher e levei à boca. Assim como eu esperava por sua aparência, a sopa tinha gosto de consomé. Os ingredientes foram cozidos perfeitamente, os legumes se desmancharam com uma única mordida, seus ricos sabores enchendo minha boca. Quando engoli o caldo espesso, o calor se espalhou pelo meu estômago. Esse deve ser um prato muito popular. Popular no inverno. Em seguida, veio o prato principal, o bife. Espetei meu garfo em um pedaço e dei uma mordida. Quando experimentei javali antes, ele tinha um sabor desagradável, mas essa carne era diferente. Não tinha muita gordura e era um pouco dura, mas depois de mastigá-la um pouco, minha boca se encheu de um sabor rústico e nada parecido com carne bovina. Antes que o sabor saísse de minha boca, dei uma mordida no pão de centeio. Ele estava um pouco duro, mas não tanto quanto me disseram. Apenas o suficiente para fazer um som divertido de mastigado. Era levemente azedo, mas quando combinado com a carne, misturou-se com o sabor rico do javali. Sabor do javali, formando uma combinação absolutamente deliciosa. Estava tão bom que me peguei pedindo a próxima mordida antes mesmo de terminar de mastigar. Tudo estava delicioso. Fiquei satisfeito com o fato de esse país parecer ter muita comida boa. Seria divertido fazer um tour gastronômico pelo reino de Shiga. Quando terminei o bife de mais ou menos meio quilo, lembrei-me do meu hidromel e tomei um grande gole. Era uma bebida alcoólica amarela com mel. Eu esperava um sabor e uma espessura semelhantes aos do mel, mas, como estava diluído, era suave e fácil de beber. Diluído e tudo mais, era suave e fácil de beber. No geral, não era tão intenso quanto eu esperava. Quando eu estava lambendo os lábios e saboreando o sabor do hidromel, Marta voltou. Nossa, você já comeu tudo? Sim, estava delicioso. Bem, ainda temos mais, então você gostaria de um pouco de carne com osso ou cartilagem frita ou algo do gênero para acompanhar sua bebida? Ou ainda há espaço em meu estômago, então talvez eu experimente tentar. Isso seria ótimo, obrigado. Poderia me dar outra rodada de hidromel também? Por favor. Claro. Só um minuto. Observei Marta voltar para a cozinha e tomei o último gole do meu hidromel. Beberiquei o último hidromel, examinando o restaurante novamente. Naquele momento, meus olhos se voltaram para a mulher que eu tinha visto mais cedo perto do poço de água, parada na porta e parecendo um pouco desconcertada. Acho que a sala havia se enchido. Sem que eu percebesse, pois ela parecia estar tentando encontrar um lugar vazio. Talvez estivesse procurando os 2 homens com quem havia chegado.
Seus olhos encontraram os meus, ela sorriu e se aproximou da minha mesa. Desculpe-me, mas você se importaria muito se eu me sentasse aqui? Pode deixar. Não havia como eu recusar compartilhar uma mesa com uma mulher bonita. Eu estava um pouco envergonhado depois do que aconteceu no banho, mas fiz o possível para não deixar isso transparecer. Habilidade adquirida, um poker face. Quando a mensagem apareceu no registro no canto da minha visão, pontos para nova habilidade com uma velocidade recorde. Ao notar a recém-chegada à minha mesa, Marta se aproximou para fazer seu pedido. Ela não deve ter visto a mulher procurando um assento antes, porque ela estava transmitindo meu pedido para a cozinha. Vou dispensar a carne, obrigada. Só a sopa e o pão de centeio para mim. Eu quero. Também quero uma cerveja, por favor. Claro, já volto com ela. O fato de Marta ter vendido o bife de javali não pareceu ter funcionado com a mulher, que presumivelmente era vegetariana, e ela parecia um pouco desanimada quando voltou para a cozinha. De volta para a cozinha. O salão do bar está muito movimentado, considerando que a pousada está com poucos hóspedes, comentei. Comentei quando Marta voltou com a comida e a cerveja da adorável mulher. Isso é verdade. Mas agora que provei como a comida é deliciosa, posso entender o porquê. Posso entender o porquê. Obrigado. Vou dizer isso ao meu pai mais tarde. Ela parecia satisfeita com meu elogio. Aparentemente, o cozinheiro era seu pai. Senhor Satou, sua comida vai demorar um pouco mais, então o senhor pode comer isso. Enquanto espera, se quiser. Ela colocou na minha frente um pequeno prato com o que? Um pequeno prato do que parecia ser o chucrute que eu havia comido naquela tarde, dizendo que era por conta da casa. Por conta da casa. A mulher murmurou um desculpe-me e começou a comer. Fiquei observando enquanto ela. Observei enquanto ela mergulhava o pão de centeio na sopa de legumes, levando-a à boca. Ah, é assim que se deve comer? Há algo errado? Oh, me desculpe. Eu não queria ficar olhando. Eu só não sabia que você deveria comer o pão assim. Acho que minha habilidade de poker fácil não conseguiu disfarçar o fato de que eu estava encarando para alguém. Ah, você é da capital real ou da capital formal? Não, sou de um reino muito distante daqui. A comida é diferente dependendo da região? E eu entendo o capital real. Capital real, mas o que é a capital formal? Eles não comem pão de centeio na capital real e capital formal? Bem, os plebeus comem pão de centeio lá, mas ouvi dizer que os nobres e os comerciantes ricos da capital real comem pão branco. E dizem que o alimento básico da capital formal é um grão chamado arroz, então eles não comem muito pão. Então, há uma cidade nesse reino com uma cultura baseada em arroz? Eu vou ter que dar uma olhada nela se começar a sentir vontade de comer arroz. Como eu normalmente vivo de junk food e ramen instantâneo, no entanto, isso provavelmente não aconteceria muito. Ah, talvez eu devesse perguntar mais sobre essa capital formal. Perguntei à mulher o que era enquanto ela comia sua sopa encharcada de pão. É a capital do Duque Ogoj no sul. Foi a primeira capital quando o reino de Shiga foi fundado. Então é como a antiga capital. Eu adoraria vê-la um dia. Ah, sim. Dizem que é uma bela cidade na margem de um grande rio. Oh, isso parece bom. O céu estrelado refletido nos canais. Definitivamente seria uma visão encantadora. Senhor Satou, sua comida está pronta. Desculpe-me pela demora. Oh, isso cheira muito bem.
5 cortes de carne com osso descansavam em cima de um prato com padrão de ondas. Eram. Talvez fossem costelas? Olhando para os outros clientes, parecia que segurá-la pelo osso e roer a carne era o caminho a seguir, mesmo que isso resultasse em uma bagunça de gordura nas mãos e no rosto. Peguei um dos lenços que havia comprado e o coloquei sobre a mesa para mais tarde. Se possível, eu preferia evitar ficar com o rosto todo pegajoso na frente de uma mulher bonita. Obviamente, não havia como essa carne ter sido cozida em uma panela de pressão. Mas ela se desprendeu do osso tão facilmente como se tivesse sido cozida. Alguns dos outros convidados ao meu redor pareciam estar lutando com as suas, então Marta pode ter escolhido os melhores pedaços para mim. Marta deve ter escolhido os melhores pedaços para mim. Limpei minhas mãos com o lenço e tomei outro gole de hidromel. Sim, este é o melhor, sem dúvida. Vi a mulher engolir com o canto do olho. Eu não estava prestando muita atenção nela, mas minha linha de visão estava em torno de sua clavícula. Naquele momento, talvez ela não fosse vegetariana e tivesse se abstido de pedir a carne por motivos financeiros? Não ter pedido a carne por motivos financeiros? Você pode comer um pedaço, se quiser, ofereci. Seu rosto se iluminou de entusiasmo por um momento, depois hesitou. Até que seu apetite finalmente venceu a timidez. Bem, então, se você não se importa, e ela murmurou e pegou um pequeno pedaço. Por mais adorável que fosse, a mulher deixou de lado todas as pretensões. Quando se debruçou sobre a carne com osso. Bem, fico feliz que ela goste. Quando terminou de comer, ela lambeu os dedos em um gesto inegavelmente sexy. Como ela não parecia ter um lenço, empurrei o meu gentilmente pela mesa em sua direção. A bela me agradeceu e aceitou o lenço, limpando as mãos limpas. Ela ainda parecia um pouco faminta, então lhe ofereci mais da carne enquanto conversávamos. Conversávamos animadamente. Aparentemente, ela era da cidade de Seiriu, mas casou-se com um comerciante e viveu na capital real até recentemente. Seu marido havia falecido, então ela voltou para sua cidade natal. Os homens que a acompanharam até a pousada eram amigos de seu marido e se ofereceram para acompanhá-la à cidade de Seiriu, explicou ela. Pedi mais bebidas e lanches a Marta, apreciando a conversa da mulher sobre a capital real. O que eu faço agora? Estávamos bebendo juntos enquanto a mulher contava histórias sobre a capital real e sua jornada para a cidade de Seiriu, mas parecia que eu havia cometido 2 graves erros de cálculo. Primeiro, aparentemente meu nível elevado fez com que minha tolerância ao álcool fosse bastante forte. Eu me senti levemente intoxicado quando bebi o hidromel, mas isso pareceu passar muito rapidamente. Eu até tinha adquirido a habilidade Alcohol Resistance ou resistência ao álcool em algum lugar ao longo do caminho. Felizmente, talvez pelo fato de o hidromel ter sido diluído, eu não tinha recebido um título de alcoólatra ou algo do gênero. O segundo erro de cálculo foi que a mulher que estava bebendo ao meu lado estava agora se inclinando pesadamente sobre a mesa. Se fosse uma festa de faculdade, eu poderia ter pensado em levá-la para casa, mas vi que isso era errado. Mas via que isso era errado agora, especialmente porque ela tinha ficado viúva recentemente. Em vez disso, esperei até que Marta tivesse um momento livre e pedi a ela que me guiasse até o quarto das mulheres para que eu pudesse ir até o banheiro. Que me levasse até o quarto da mulher para que eu pudesse carregá-la até a cama. Eu não teria conseguido caber na escada apertada se eu a carregasse no estilo nupcial, então tive de colocá-la sobre meu ombro. Que cavalheiro você é!
Senhor Satou. Ah, de jeito nenhum. Dei boa noite à admirada Marta e voltei para meu quarto. Eu ainda podia sentir o calor agradável da mulher que eu havia carregado em minhas costas. Tirei meu roupão e o coloquei no sotorage, mergulhei na cama. Cara, essa pousada foi uma boa escolha. A comida era deliciosa, a cama era limpa, a equipe era adorável e a mulher do quarto vizinho era linda. Linda. Esse serviço era muito melhor do que eu esperava de meus sonhos. A cama surpreendentemente confortável parecia que deveria me colocar direto para dormir. Mas a empolgação do dia e minha conversa com a bela mulher me mantiveram acordado por algum tempo. Mulher me mantiveram acordado por um tempo. Enquanto esperava o sono chegar, comecei a reproduzir em minha cabeça os eventos do sonho até então. Os homens lagarto e os dragões que derrotei com as chuvas de meteoros. E não consegui ver os dragões, mas os homens lagarto foram realistas o suficiente para fazer toda Hollywood chorar de alegria. Esse meu sonho tinha uma atenção impressionante aos detalhes. A batalha entre o exército do Conde e o Viver. Oh! O encontro com Zena e seus companheiros foi intenso o suficiente para um comercial de RPG. Comercial. Eu havia cometido um atropelamento e fuga por engano, e agora aquele Viver provavelmente estava no estômago da pequena Yuni. As ruas e as pessoas da cidade de Seiryu. Desde minha chegada, o realismo das ruas da cidade e a variedade de roupas que as pessoas usavam me surpreenderam. A disparidade de riqueza na cidade, os diferentes tipos de roupas para diferentes ocupações, as roupas de retalhos e os sapatos sujos. E sapatos sujos, havia uma variedade tão grande que era difícil acreditar que aquilo que era um sonho. Gostaria que o Sr. Tulls aumentasse o ritmo e colocasse o mesmo nível de esforço em seus projetos de cenários. E a comida que eu havia comido antes. O hidromel, que eu nunca havia provado. O hidromel, que eu nunca havia provado antes, estava delicioso, e o bife de javali estava absurdamente bom. Não seria exagero dizer que a combinação do bife com meu primeiro pão de centeio. Primeiro pão de centeio foi provavelmente a melhor coisa que já comi. Eu nunca havia comido uma carne como aquela no Japão. Meu subconsciente tinha uma imaginação melhor. Imaginação do que eu pensava, inventando todas essas cenas, idiomas. E até mesmo sabores que eu nunca havia experimentado antes. A percepção estava se consolidando lentamente o tempo todo, mas não há como continuar chamando isso de um sonho. Quando foi a primeira vez que tive a sensação de que algo estava errado? Eu definitivamente senti quando vi os detalhes realistas das ruas da cidade, mas até mesmo as pessoas que encontrei ao longo do caminho não pareciam ser tão realistas. Que conheci ao longo do caminho não se pareciam nem pensavam como alguém das histórias ou jogos que eu conhecia. E eu não sabia nada sobre frases como Trimon ou o posto completo do pai de Zena, um cavaleiro hereditário. Que aparentemente era diferente de um cavaleiro ou visconde. Eu tinha a sensação de que havia informações demais nesse sonho que não vinham de meu sonho que não vinham de meu próprio conhecimento. Os casos mais extremos disso foram os idiomas, como o Shigan e o antiga língua do Scalefol. Mesmo quando eu estava no ensino médio com ilusões de ser um feiticeiro, eu nunca havia criado meu próprio idioma. Na melhor das hipóteses, eu juntava palavras de idiomas estrangeiros. E essa comida? Eu já havia comido quiche antes, então minha refeição da tarde poderia ter sido minha imaginação. Minha imaginação, mas eu não tinha ideia do sabor do hidromel e, se eu fosse capaz de inventar um sabor tão incrível quanto o daquele javali, eu poderia muito bem começar a
Viver em meus sonhos. De qualquer forma, eu não tinha informações suficientes para descobrir como tinha acabado nessa situação. Como acabei nessa situação, então deixei essa pergunta em suspenso. Ainda não podia descartar totalmente. Descartar totalmente a possibilidade de que isso fosse um sonho, mas, por enquanto, minha melhor aposta era provavelmente assumir que se tratava de algum tipo de mundo paralelo semelhante a um jogo. Quanto ao meu curso de ação atual, achei que poderia continuar aproveitando minhas viagens aqui enquanto ainda procurava um caminho de volta para casa. Sim, fazer turismo era o objetivo principal. É claro que não era como se eu não quisesse voltar à minha rotina normal. Mas, eu estava em outro mundo. Eu queria viver o máximo possível. E usar minhas experiências como inspiração para meu trabalho como criador de jogos. Além disso, já havíamos entregado o FFL, e tudo o que faltava para o WW. Eram alguns ajustes numéricos. E já havia uma documentação perfeita para isso. Então eu tinha certeza de que até mesmo o Sr. Tubbs poderia cuidar disso de alguma forma se fosse necessário. Se chegasse a esse ponto. Eu poderia ser demitido por tirar uma folga do trabalho sem permissão, mas... Felizmente, meus antigos colegas de trabalho que haviam se aposentado sempre podiam me emprestar algum dinheiro. Eu conseguiria me virar muito bem até encontrar outro emprego. E quanto à minha vida pessoal, minha namorada havia me deixado há muito tempo e... Meus pais estavam vivendo felizes no campo com minha irmã mais velha e... seu marido. Minha família é bem tranquila, portanto, mesmo que eu desaparecesse por um tempo, duvido que eles se preocupariam muito. Minha irmã poderia ficar brava comigo, mas ela ocupou meu antigo quarto com grande prazer assim que me mudei para Tóquio, e eu tinha certeza de que poderia. Voltar ao seu lado bom com histórias de minhas viagens. E se, por algum motivo, eu não pudesse voltar ao meu próprio mundo, não parecia que eu teria muita dificuldade para sobreviver aqui, às únicas coisas que poderiam ameaçar minha existência pacífica provavelmente seriam os senhores dos demônios. Ou deuses. Com certeza, desde que eu continuasse vivendo em silêncio, seres como esses não teriam razão para sair de seu caminho para se meter comigo. Eu poderia simplesmente continuar vendo-as e viver uma vida modesta. Eu tinha medo de que, se começasse a brigar e a lançar barragens de chuvas de meteoros, isso levantaria uma bandeira de evento para que eu me tornasse um grande demônio. E eu certamente não estava querendo causar nenhum genocídios em massa em primeiro lugar. A paz era a prioridade, afinal de contas. E enquanto esperavam para recuperar seus poderes mágicos, elas trocaram informações, então uma explosão aconteceu em um canto do Palácio Real. Na sequência, um enorme pilar de luz desceu do céu e elas viram uma cena impossível onde um enorme exército de monstros, composto por dezenas de milhares e ainda fora das muralhas externas, foi completamente obliterado. Assim, as duas trocaram olhares. Hajime-san. As duas responderam ao mesmo tempo. Por ora, devemos ir para o Palácio Real? NN. Xie e Yui concluíram que o autor dessa falta de senso comum era Hajime. Elas sorriram enquanto encaravam a gigantesca cratera onde os monstros desapareceram. Juntas, as duas seguiram para o Palácio Real, local onde Hajime deveria estar.